Pode se assentar, sejam bem-vindos à casa de Deus. Acá estamos numa quarta-feira, né? Orando pela família. Quarta-feira é um culto que eu gosto muito, irmão. Porque é um culto que nós podemos, dando um gásinho, que é um culto que nós podemos levar pessoas até Jesus, colocar pessoas na frente de Jesus e abençoá-las, amém? A gente está com um probleminha na internet, caiu, por isso que não deu para baixar as letras, e por isso que não está transmitindo, né? Está gravando, então fechou, está gravando, depois eu subo, eu não sei o que é subir, mas tudo bem, e glória a Deus. Tudo bem, gente? Quem está bem hoje aqui, diga amém, glória a Deus, né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você crê que Deus pode falar com você hoje? Sim ou não? Quem crê que Deus pode falar? E Deus vai tratar com a gente, irmão, como tem que ser a nossa ação, a nossa atitude, quando as coisas fugirem do nosso alcance. Vamos ser sinceros, irmão? Tem hora que parece que as coisas fogem do nosso alcance. E entre nós aqui, nós 20, você sabe que no fundo às vezes as coisas fugirem do nosso alcance é até bom. Que isso, pastor? É porque aí a gente, se tiver sabedoria, irmão, a gente aprende a depender totalmente de Deus. O problema das pessoas aí fora é que enquanto as coisas estão em seu alcance, elas vão deixando Deus de lado. Então, Deus não tem nada a ver com o problema. Mas como Deus aproveita do problema para se revelar a nós? É nos problemas que Deus se mostra como Ele é. Então nós vamos tratar hoje de Josué, capítulo 10. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 10. E nós vamos tratar do assunto: o que fazer quando as coisas fugirem do meu alcance? Josué, capítulo 10. Uma quarta-feira de bênção, né, irmão? Achei que choveria, mas não choveu. Pelo menos aqui não, né? Choveu em Ribeirão? Não, né? Jardinópolis hoje também não, né? De onde mais? Do Japão não tem ninguém, né? Ainda não. Já pensou? Seste Japão, como é que falaria lá? Né? Não sei. Toró, deu um toró. Josué, engraçadinho, né? Josué, capítulo 10. E pedreiro em japonês, você sabe como é que fala? Taca massa no muro. Vamos parar por aí, senão não prega, né? Josué, capítulo 10. Quando as coisas fugirem do meu alcance, o que fazer? É o que nós vamos aprender aqui hoje, que talvez, é igual eu estou te dizendo, né, irmão? A verdade é que às vezes, algumas situações da vida podem fugir do nosso alcance, mas nunca do alcance de quem? De Deus. Sinceramente, irmão, às vezes as coisas fugirem do nosso alcance é até bom, viu? Eu louvo a Deus por algumas coisas que fugiram do meu alcance, e eu tive sabedoria para lidar com isso, entendendo que é aí que eu tinha que pegar firme com Jesus, é aí que eu tinha que orar. Foram por conta de algumas coisas que fugiram do nosso alcance, do meu alcance, que eu descobri o quanto que Deus é poderoso. Amém? Deixa eu te contar uma coisa de ontem. Posso contar uma coisa? Não? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Você sabe que a gente está no finalzinho do mês. Hoje é o último dia do mês. E algumas pessoas, quase a maioria dos brasileiros, quando vai chegando o finalzinho do mês, o dinheiro já o quê? Está no limite, não é? E você sabe que a gente trabalha com venda. Não estou aqui para promover minha venda. Eu quero só contar uma situação para você. E ontem, dia 29, a Cris preparou lá o nosso trabalho, os nossos bolos, e eu falei: Jesus, 29, terça-feira, o que eu faço, Jesus? Onde eu vou? Como é que eu vendo isso? Isso que eu digo é o produto. Aí, mas meu irmão, foi um estalo na hora. Deus falou assim: você já me buscou hoje?
E aí eu fui lá e falei com Jesus, coloquei diante de Deus essa minha causa, porque quando as coisas fugirem do meu alcance, é o que a gente vai tratar. E falei, Senhor, é o ganha-pão, é para passar o dia, eu preciso do Senhor, surpreenda-me, ajuda-me. E meu irmão, eu falo para você que foi um dia tão bom quanto naquele dia de pagamento. Como nós conseguimos ontem vender? Por que eu estou falando isso? Quando chegou de tarde, que eu estava quase acabando tudo, irmão, que a gente produziu ontem, me veio no coração assim, eu fiquei, Jesus, olha, estou espantado, não é que deu, não é que eu vendi mesmo? Aí eu lembrei de um texto, lá em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando, e orando para Deus libertar o Pedro. E o que aconteceu? Deus libertou Pedro, não libertou? E o Pedro correu e foi lá onde a igreja estava escondida, porque era um tempo que a igreja tinha que ficar muito escondida. Eles eram muito perseguidos. Hoje a gente tem uma liberdade de culto, irmão, e algumas pessoas não aproveitam isso, né? Era um tempo que as pessoas tinham que cultuar a Deus, e existem países assim, viu? As pessoas, se quiserem ir a uma igreja, lugares que não pode se falar de Deus nem pela rede social. Aliás, tem um controle de rede social. E eles eram assim, um grupo de pessoas que ficavam bem escondidos. E aí a Bíblia diz que Pedro vai lá e bate na porta assim, ó. E lá de dentro, a igreja que estava orando para ele ser o quê? Livre. Alguém pergunta, quem é? Aí o Pedro fala, sou eu, Pedro. Aí o da porta fala, não é, o Pedro está preso. Ou seja, eles estavam orando para Deus o quê? Libertar, e quando Deus liberta, eles não o quê? Acreditam. Parece eu ontem, irmão, que pus com o coração, o joelho no chão, falei, Jesus, abençoa o meu dia. E no meio daquela correria, eu dizendo, não acredito, Senhor. A gente precisa melhorar muito, né? O nosso crer, o nosso confiar, o nosso permanecer. E para te ajudar, quem sabe, para me ajudar, a palavra de hoje é: o que fazer quando as coisas fugirem do meu alcance? Porque algumas coisas podem fugir do nosso alcance, irmão. E isso não é um sinal ruim. Porque pode ser no que algo foge do seu alcance que você aprende a depender mais de Deus. A verdade, irmão, que Deus quer que a gente dependa mais dele do que a gente está dependendo. E se nós levarmos uma vida onde tudo está ao nosso alcance, eu consigo comprar, eu consigo tocar, eu consigo fazer, para que Deus? Por isso que tem algumas pessoas aí que você vai falar com elas para vir na igreja, elas falam, eu não preciso, deixa que o dia que eu precisar. Não tem gente que é assim? O dia que eu estiver precisando, eu sei aonde eu vou. É porque, infelizmente, na cabeça dela, tudo está ao alcance dela. Então, às vezes, ter algumas coisas que fogem do nosso alcance, de tudo não é ruim não, irmão. Porque é aí que a gente aprende a depender de Deus. E foi o que aconteceu. Josué 10:1 diz assim, e sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, e não se preocupe com os nomes aqui, que os nomes é esquisito, né? Rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizeram a Ai, e ao seu rei, como tinha feito a Jericó, e ao seu rei, e que agora os moradores de Gibeão fizeram paz com Josué, com os israelitas, e que estavam no meio deles, aconteceu, que ele temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Então, por causa disso, Adoni-Zedeque, eu vou te explicar, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, que era o rei de Hebron, a Pirã, que era o rei de Jarmute, e a Jafia, que era o rei de Laquis, e Debir, que era o rei de Eglon, dizendo, juntem-se a mim, ajude-me, subi, venham até aqui, e juntos firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de quem? De Israel. Versículo 5, então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon,
eles e todos os seus exércitos sitiaram, cercaram a Gibeão e pelejaram contra quem, irmão? Contra ela. A história é a seguinte: Josué está comandando o povo de Deus, o povo de Israel, e vencendo, irmão, tomando uma cidade atrás da outra. Por que Josué teve que tomar tanta cidade assim? Porque na terra que Deus deu para o povo de Israel, já habitavam outros povos. Então Josué tinha que lutar, tinha que expulsar esses povos. Isso tem muito a ver com a gente, no mundo espiritual. Porque na terra que Deus me deu, por exemplo, Deus me deu a terra da paz familiar. Às vezes já está habitando ali um povo. Que povo? Aquele demônio que quer tirar a paz da minha casa. Então sou eu que tenho que lutar e expulsar aquele demônio. O que aqui é físico, nós podemos levar para o espiritual. Porque há áreas da minha vida que são terras que Deus me deu, já podem estar sendo habitadas por povos indispostos, indigestos, povos que não tem que estar ali. É Deus que te deu a terra de saúde e você está cheio ali de doença habitando no seu corpo. E doença é o seguinte, irmão, tem coisa que é física, tem coisa que é espiritual, tem coisa que é emocional. Independente do que seja, você tem que lutar contra ela. Se é físico, ajustando ali seu tratamento, sua postura. Se é emocional, você tem que lutar pondo a sua cabeça no lugar, se limpando de sentimentos que trazem essa doença. Se é espiritual, mandando embora. Mas igualzinho era aqui, é com a gente. Aqui era o seguinte: Deus deu uma terra para o povo dele, uma terra que já era habitada por povos indigestos, povos que não tinham que estar ali. Aí Deus falou: Josué, você vai expulsar todos esses povos, eu vou estar com vocês. Tanto é que a Bíblia diz que lá no Adonisedeque, que era um dos próximos reis que Josué iria expulsar, quem está entendendo até aqui? Ouviu-se do que Josué estava fazendo, inclusive que Josué tinha varrido uma cidade que chamava Ai. Então ele, se precavendo, se fortalecendo, ele resolveu, esse Adonisedeque, juntar com outros 4 reis, fazendo um exército de 5 reis, para tentar impedir o Josué de dominar eles. Quando eu digo Josué, eu digo o povo de Israel. E como é que eles fizeram isso? Primeiro eles tiveram uma tática. No meio do caminho, vale a pena você ler um capítulo antes, você vai descobrir que Josué fez uma aliança com os gibeonitas, que eram os da cidade de Gibeão. Não era para o Josué fazer, mas ele não consultou a Deus e fez um acordo com gente que não devia. É igual nós, por isso que eu te falo que às vezes a coisa fugindo do alcance é melhor, irmão, que aí a gente ora, pede direção de Deus. Às vezes não, às vezes a coisa está dentro do alcance. Estou precisando de dinheiro, mas tem um amigo ali que me ofereceu, e você sabe que às vezes o amigo é um agiota, que vai te emprestar mas vai cobrar quantos? Quanto? Os rins, os olhos. Mas está ao meu alcance, não tem um agiota ali, aí acaba às vezes entrando numa dessa. Você poderia buscar o Senhor até para dizer: Senhor, eu estou passando por essa situação, tem um cidadão ali, devo ou não pedir ajuda? Então às vezes a coisa fugir do alcance, irmão, não é dos males o maior ou o pior, porque se eu souber agir, quando alguma coisa fugir do meu alcance, eu vou totalmente depender de Deus. Mas voltando para a história aqui, esse rei Adonisedeque, descobrindo, ouvindo como que Josué vinha vencendo tudo, e que ele tinha acordo com a cidade chamada Gibeão, ele disse: a gente precisa fazer alguma coisa. Juntou 5 reis, fez um grande exército e começou a atacar os gibeonitas, para que depois que vencesse os gibeonitas, atacasse quem? Josué. Quem entendeu até aqui? E a história é que agora os gibeonitas estão sendo atacados, estão sendo ali massacrados por esses 5 exércitos que se juntaram contra eles. O que eles mais do que depressa fizeram? Versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué
ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires a tua mão de teus servos, sobre apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Quando esses moradores de Gibeão, gibeonitas, se viram dessa forma, apanhando dos outros reis, o que eles lembraram de fazer? Pedir socorro para Josué. Eles tinham uma aliança. E o Josué ouviu o pedido deles: vem nos ajudar, estão vindo contra a gente. Versículo 7 diz que então o Josué subiu. Quando Josué ouviu o pedido de socorro, Josué pegou o exército dele e falou: gente, vamos lá, temos amigos precisando da nossa ajuda. E foi lutar contra os 5 reis que se juntaram contra os gibeonitas. Quem entendeu tudo até aqui? Entendeu ou não? Então lá, Josué subiu para dar um apoio. E estão lá na batalha, irmão. A Bíblia diz: então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, e com ele todos os valentes valorosos, e o Senhor disse a Josué: não temas, porque eu os tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará diante de ti. Quando Josué foi, Deus veio e falou: Josué, pode mesmo, pode ir, vai ajudar esse povo que precisa da sua ajuda, porque nenhum dos inimigos que estão contra eles vai ficar de pé, vai parar diante de ti, eles vão cair todos, um por um. Nessa palavra Josué confiou. Tanto é que no versículo 9, a Bíblia diz que Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os contubou diante de Israel, e os feriu com grande ferida em Gibeão. Josué os seguiu pelo caminho que sobe de Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. Deus falou: Josué vai, Josué foi. Deus falou: Josué vai, porque não vai ter um dos inimigos que vão ficar de pé. Josué foi. E quando Josué chegou, irmão, foi aquela vitória, começou a vencer cada inimigo que tinha, dos 5 que se uniram para atacar Gibeão. Não perde a história não. Gibeonitas se viram atacados por 5 reis que se juntaram, não podendo contra eles, pediram ajuda para quem? Josué, que mais do que depressa foi, porque Deus falou: pode ir, e não vai ter um que vai parar diante de ti. Só que, versículo de número 11, sucedeu, Josué está lá, atacando os inimigos, porque Deus falou: pode ir. Sucedeu que, fugindo eles de Israel, o que aconteceu, irmão? Aqueles que Deus disse assim: não vai ficar um de pé, começou o quê? Começou o quê? Fugir. E fugiram, tão fugidos, que Josué já não conseguia mais alcançá-los. É por isso que às vezes eu digo, irmão, que tem coisa que foge do nosso alcance. Pastor, eu queria tanto ver algo mudado, mas fugiu do meu alcance. Pastor, eu queria sair tanto fora dessa situação, eu queria tanto ver essa situação mudada, mas fugiu do meu alcance. Josué está vivendo uma situação que algo fugiu do alcance dele. E detalhe, algo que Deus prometeu que não fugiria do alcance. Algo que Deus prometeu que não daria errado. O que fazer? A Bíblia fala que sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor, preste atenção, lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva, que Deus mandava, irmão, do que aqueles que os filhos de Israel mataram o quê? A espada. Quando eles começaram a fugir,
o Josué não parou de fazer o que Deus mandou. Você não vê o Josué, quando olhou aquela turma, tudo fugindo, pôr a mão na cintura e falar: ê Deus, ah lá, o Senhor prometeu que todos eles iam morrer, ah lá o tanto de gente que está fugindo. Você não vê um Josué que começa a murmurar. Você não vê um Josué que senta no chão com birrinha, ah Deus, que começa a chorar. Não, você vê um Josué que continua o quê? Lutando. Mesmo que os inimigos estavam o quê? Fugindo. E fugindo do seu o quê? Alcance. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Se a coisa fugir do meu alcance, continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Pastor, mas o que Deus mandou eu fazer? Você sabe que às vezes Deus pode mandar alguém fazer algo, irmão, de forma particular. Mas num todo. Como assim, pastor? Explica melhor. Deus mandou eu fazer essa obra, essa missão que hoje nós estamos fazendo. Deus não mandou outro fazer, não deu essa missão para outro, deu essa missão para mim. O segredo, quando as coisas fugirem do teu alcance, continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Por quê? Só porque o Josué não parou de lutar, que é o que Deus mandou ele fazer, ele está lutando aqui, uma turma fugindo lá. Deus lá do céu começou a jogar umas pedras assim, ó, de fogo, e matou aquele povo. A gente está falando de um tempo de olho por olho, dente por dente, tá? E senão você sai daqui e fala: obrigado, Deus. Eu já sei o que eu tenho que fazer, é matar. Não é isso que eu estou pregando. A gente tem que saber separar. Embora dá vontade de matar, alguns tem hora. E vontade não é o pecado é se fizer. Por isso que quando é a vontade, amarra, repreende, ora, fala: Senhor, não deixa essa vontade continuar não. Porque vontade, irmão. Mas o Josué continuou lutando. Então, coisas podem sair do meu alcance. Saiu do meu alcance, mas não saiu do alcance de quem? De quem? De Deus. Sua vida financeira saiu do seu alcance, mas não do de Deus. Deus tem um reservatório de pedra lá para resolver isso aí. Às vezes a coisa saiu a sua vida conjugal, sentimental, espiritual, coisas saíram do seu alcance, mas não do alcance de Deus. Continua fazendo o que Deus mandou você fazer. E é lá em Mateus 7:7 que nós vamos aprender 3 coisas que Jesus mandou eu fazer. Então, mesmo que as coisas fujam do meu alcance, não pare de fazer essas 3 coisas que Jesus mandou você fazer. Quais são essas 3 coisas? Jesus falou assim: pedi e dá-se-vos-á. Mesmo que algo fuja do seu alcance, não pare de fazer o que Deus mandou você fazer. Qual é a primeira coisa que Deus mandou você fazer? Pedir, orar. Irmão, uma coisa fugiu do seu alcance, não do de Deus. Continua fazendo a sua parte. Continue orando por aquilo que fugiu do seu alcance. Continue orando por aquilo que você não pode mudar, porque você não pode, mas Deus pode. Você não consegue resolver, mas Ele resolve. Você não consegue mudar a cabeça, a visão, a situação, mas Ele pode. O problema é que às vezes as coisas começam a fugir do nosso alcance e a gente vai parando de fazer o que Deus manda. Jesus vai mandar aqui para um povo que quer vencer. Você quer vencer? Quem quer vencer? Levanta a sua mão. Então, está aqui as 3 coisas que mesmo que a situação fuja do seu alcance, você não pode parar de fazer. A primeira delas é pedir. Você não pode parar de pedir, não pode parar de orar. Não é porque fugiu do seu alcance o comportamento do filho, o comportamento da filha, que você vai parar de orar por ele. Não, pastor, mas parece que eu orei para ele parar de beber, agora está bebendo o dobro. Mas eu orei para ele mudar, mas parece que só mudou um pouquinho. Eu nunca me esqueço de um pastor amigo meu que foi colher o testemunho na igreja. Você sabe, nós viemos de um ministério que colhia muito testemunho.
E a irmã pediu para contar o testemunho que antes de ir na igreja, o marido dela batia nela todo dia. Mas que depois que ela começou na igreja, ela começou a orar e ele parou de bater todo dia, só batia de sexta, sábado, domingo. Ela contou isso na igreja. Eu estava lá para ver, para ouvir e para rir. Tadinha, de certa forma ela já estava feliz, era 4 surra menos, não é verdade? E até o pastor foi, mano, só tem que denunciar esse homem. Ela foi, eu não, é o meu homem. Falei, então apanhe menos e continue orando. Porque se a coisa fugir do meu alcance, não foge do alcance de Deus. É só eu não parar. O que Josué não podia parar de fazer? Não podia parar de lutar. Ele não podia parar de estar com a espada lá. Ah, mas está fugindo do alcance. Não, mas Deus mandou eu lutar aqui, porque ele falou que se eu lutar aqui, ele vai me abençoar lá. O problema é que quando as coisas fogem do nosso alcance, a gente para de fazer o que Deus mandou. Primeira coisa que Deus manda eu fazer, mesmo se a situação fugir do meu alcance, pedir. Continua pedindo, irmão. Continua orando. Continua gastando tempo em oração, perdendo sonos, horas de sono em oração, que você não está perdendo, você está ganhando. Porque se você continua orando aqui, que é o que Deus mandou você fazer, Deus opera lá. Você continua orando aqui, Deus alcança o que fugiu do teu alcance, irmão. Não pare de fazer o que Deus manda você fazer. E Deus manda você fazer o quê? Pedir, orar. Tenha uma vida de oração, tenha um tempo de oração, gaste tempo orando, principalmente por coisas que fugiram do seu alcance, que não vale a pena às vezes que você ore. Mas é por essas coisas que eu devo orar, são por essas pessoas que eu devo orar, porque se eu oro aqui, que é o que Deus mandou, Deus alcança lá, na onde fugiu do meu alcance. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando as coisas fugirem do meu alcance, é o que, gente? É o que? Orar, pedir. Vocês me assustam, mas tudo bem. É pedir. Pastor, mas eu já orei. Continue orando. É o que vai cair lá na terceira coisa. Porque a primeira coisa é pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Continua buscando. Meu Deus, fugiu do meu alcance, mas eu estou aqui, me ajuda, me mostra como que eu posso ser melhor, o que eu posso fazer. Senhor, me dá uma palavra, Senhor, eu vou no culto. Você continua buscando. Às vezes as coisas fogem do nosso alcance, mas a gente para de buscar como poder melhorar a situação, como poder agir melhor. Não fugiu do seu alcance, mas não de Deus, irmão. Recebi uma vez um rapaz em Ribeirão. Quando eu falo dessas coisas, eu estou falando do tempo que a gente pregava, né? No Ministério da Graça. Não tem como não linkar, porque existe um passado. E a gente está vivendo um presente para escrever um futuro. Daqui a alguns anos eu vou falar de experiências vividas já na SEST. Que já tem algumas. Várias. Mas eu recebi uma vez um rapaz, e ele tinha uma empresa, e ele no meio do caminho se perdeu. Ele cedeu muito material, muito produto dele, meio que de forma descontrolada. Ele buscava roupa em São Paulo e oferecia várias sacolas. E muita gente pegava essa sacola, não aparecia, não pagava. E daqui a pouco ele tinha uma dívida tão grande, irmão, para acertar com o fornecedor, não entrava o suficiente, confiou em gente errada, que ele procurou. Ele soube que eu fazia um culto de segunda-feira que a gente tratava de finanças, de vida financeira. Lá na frente eu tenho esse projeto aqui também, Finanças com Deus, fazer uma reunião assim. E ele ficou sabendo por um amigo que era um culto que estava bom, muita gente contava testemunho, e foi me procurar. Eu ficava o dia inteiro na igreja, e ele veio me contar isso. E eu lembro certinho, ele falou: pastor, o problema é que a coisa fugiu do meu alcance. Falei: quanto você deve? Ele falou: 400. Falei: reais eu vou ver se eu tenho. 400 mil. Eu falei: fugiu do alcance mesmo. 400 mil vou dizer uma coisa para você, irmão.
Fugiu muito do alcance. Só que eu não podia manifestar esse meu lado humano, senão eu matava a fé do cara. Eu venho pedir ajuda para o pastor faz assim, ou não é verdade? Falei, irmão, peraí, vamos parar, vamos tentar recomeçar. Eu falei para ele, você tem orado? Fala, pastor, vou dizer para o senhor que eu estou tão abalado que eu não tenho força nem para orar. Não sei nem o que orar. Então você vê, a coisa fugiu do alcance, já parou de fazer a primeira coisa que Deus mandou. Eu sei que não é fácil, irmão. Tem vezes que a coisa fugiu tanto do nosso alcance que a gente não tem nem palavra. Não tem nem o que dizer, mas eu tenho que estar ali em oração. Irmão, nem que seja em silêncio, nem que seja para Deus ouvir um sussurro, nem que seja para o Espírito Santo orar por mim, mas eu tenho que estar ali orando. Você vê que então ele já parou de fazer a primeira coisa que iria ajudá-lo, que é orar. Porque orar é tão bom, irmão. Orar alivia, orar traz alegria, orar traz certeza, orar traz vitória. Mas é a primeira coisa que Satanás abala quando alguma coisa foge do nosso alcance, é perder a vontade. Porque orar já não é fácil, irmão. Quantas vezes eu não fui orar sem vontade? Mas fui orar. E o cheiro sobe de pipoca, né, irmãos? Misericórdia, gente. E aí o que acontece? Eu falei para ele assim, vamos voltar a orar. Vamos começar a orar aqui na igreja. Quando você pode vir aqui para a gente orar? Você pode vir toda segunda no culto? Posso, mas posso vir terça. Então, vamos estabelecer aqui uns 3 dias por semana para a gente orar. E ele ia lá na igreja para a gente orar. Eu lembro que eu usei o termo assim, vamos buscar o que fazer diferente. Por exemplo, você tem produto na mão desse povo? Ixi, pastor, um monte. Não venderam, o que vender não receberam, então não tem coragem de vir trazer, está lá parado. Então você vai começar a entrar em contato com esse povo, você vai tentar trazer de volta. Eu acho que fazia tanto tempo, tinha até calça boca de sino, irmão, na mão dos outros. Eu falei, você vai tentar trazer de volta tudo que você conseguir granjear, que é seu, que você tem que acertar. Porque aí você tenta vender mais barato. Você vê que eu comecei a tratar com ele, buscar. Você tem buscado? Buscado a Deus, buscar ser melhor, buscar o que de diferente pode fazer para mudar essa história. E ele conseguiu, irmão, trazer um pouco de produto, mirou errado, o outro lado, começou a vender. Porque a segunda coisa, mesmo que fuja do meu alcance, é buscar. E não é só buscar a Deus. Quando eu digo só buscar a Deus, não é menosprezando o poder de Deus, não. É que tem uns crentes que tem um problema, irmão. Ele acha que só orar resolve tudo. Não, a gente tem que orar. Tem que orar. Ai de mim se não orar. Mas além de orar, a gente tem que buscar. Você tem que buscar no que você pode ser melhor, no que pode fazer diferente. Buscar a Deus, buscar uma palavra. Irmão, a coisa está fugindo do alcance e não busca uma palavra, não pega uma Bíblia, não vem no culto. É aí que tinha que ficar firme. Não, eu estou com uma situação, fugiu do meu alcance, eu vou orar, mas eu vou buscar de Deus uma palavra, uma direção. Vou buscar como eu posso fazer diferente. E ele começou a fazer isso, granjear o que estava na mão dos outros. Já recuperou uma parte. Ah, pastor, mas ele sabe que se eu ligar eu vou cobrar. Você não vai ligar e cobrar. Ainda não, você vai ligar e pedir de volta o que está com eles. Se você conseguir 50% da peça que você tem na mão dos outros, já é alguma coisa. Você já tem aí para gerar, para poder. Porque Jesus falou, pede e dar-se-vos-á. Pedi, buscai e achareis, ou encontrareis. E batei. Já entendi, pastor. A terceira coisa, eu dou uma surra em quem não me paga? Não. Aqui já é mais espiritual. O primeiro é espiritual. O segundo é espiritual e é físico. O terceiro é espiritual, é bater, é perseverar. Você vai continuar batendo, persistindo. Senhor, eu quero limpar meu nome, eu quero sair dessa dívida, eu quero vencer isso, eu quero. Irmão, eu só sei de uma coisa. Eu fiquei mais alguns anos lá, até que, voltando de São Paulo, fui remanejado no meio do caminho. Não foi não. Fui remanejado de Ribeirão para Bebedouro. E aí passei, então, a trabalhar em Bebedouro com a igreja.
e perdi o contato. Mas até a última vez que a gente sentou para conversar, que a gente sentava toda segunda um pouquinho, conversava, ele me deu espaço para isso. Até a última vez que a gente sentou para conversar, a gente tinha parado em que montante? 12 mil reais. Ainda era uma dívida muito grande. Mas eu vi Deus trabalhando, irmão, de 400 para 12 mil. Pastor, como? Fugiu do meu alcance. Mas não do alcance de quem? De Deus. Só não para de fazer o que Deus mandou você fazer. E Jesus falou que, Jesus mandou a gente fazer o quê? Pede, que será dado. Busca, você vai achar. Bate, persevera, não desiste não. Talvez você está desistindo de coisa que você pode ver muito Deus ali ainda. Bate. E bater não é físico não, não é a surra não, é o bater o espiritual, é Lucas 18, perseverar, persistir. Aí Jesus vai continuar dizendo o que no 8? Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. De tanto você bater, a porta vai abrir, irmão. Só não bata em porta errada, porta de pecado. Bata na porta certa, que é a presença de Deus, o mover de Deus. Se eu não me engano, Jesus vai falar uma coisa tão bonita, irmão. Versículo 9, deixa eu ver. Porque qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Irmão, qual de nós, por mais ruim que sejamos, e tem hora que a gente é ruim. A gente é daquele tipo assim, a gente é bom, mas sabe ser ruim também. E não deveria ser assim. Mas qual de nós que mais ruim pode ser? Se o filho te pedir pão, você vai enfiar uma pedra na boca dele. Pai, dá um pão, abre a boca, filho, você enfia uma pedra para ele comer. Ele continua dizendo, ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente, uma cobra. Qual de nós? E se o filho pede um peixinho, você enfia uma cobra dentro da boca dele. Aí ele vai concluir dizendo, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Ele fala mais alguma coisa, portanto, aí ele já muda o foco. Tudo que vós quereis que os homens nos façam, fazei primeiro. Isso aqui é interessante, isso aqui é um puxão de orelha, irmão. Jesus falou que tudo que você quer que os outros façam para você, faz para eles primeiro. Você quer que alguém te perdoe? Continua a frase. Perdoa primeiro. Você quer que alguém te alegre? Alegre primeiro a pessoa. Mas isso aqui é assunto para outro dia. Vamos ficar na primeira parte. Que nós estamos aprendendo que as coisas podem fugir do meu alcance, mas jamais fugirão do alcance de quem? Eu só preciso continuar fazendo o que Deus me mandou fazer. O que Deus mandou Josué fazer? Lutar. Não era para Josué parar de enfiar a espada nos inimigos, não. Mesmo que uma turma estava fugindo. E a Bíblia diz que mais fugiram do que os que ficaram. Mas fugiu de Josué, mas não de Deus. Foge do seu alcance, mas não do de Deus. Foge da sua alçada, tua mão não alcança, mas a de Deus alcança, irmão. Depois você vai no Salmo 139, você vê até onde Deus alcança. A Bíblia fala que eu nem falei, ele já sabe o que eu estou pensando. Se a minha cama for lá no abismo, lá ele me encontra. Se Deus é maravilhoso, irmão, ele é poderoso, ele é tudo. Mas tem gente que tem um Deus que é tudo e não vê nada. Por quê? Porque quando as coisas fogem do alcance, para de fazer o que Deus mandou. E nós estamos aprendendo aqui para finalizar as 3 coisas que Deus mandou eu fazer: pedir, buscar e bater. Eu até notei que eu vi muita gente que pede. Eu já vi muita gente que busca.
Mas eu conheço muita gente que não bate, que não persevera. Põe no seu coração: eu não vou desistir, eu não vou ser derrotado, eu vou vencer. Isso vai mudar. E bate, continua. Porque você tem um Deus, irmão, que ainda que um pai fosse ruim para dar pedra para um filho no lugar de pão que não existe, você tem um pai que é bom demais. E um pai que vai mudar a sua história e vai te abençoar em nome de Jesus. Quem recebe a palavra de Deus? Fugiu do meu alcance, mas não fugiu do alcance de Deus. Basta que eu continue fazendo o que Deus me mandou fazer. E o que Ele mandou fazer? Pedir, buscar, bater. Sai daqui hoje assim: pedir, buscar, bater. Pedir, buscar, bater. Mãe, eu fiz uma arte: pedir, buscar, bater. A hora que você falar em bater, ele vai sair correndo. Mas você está entendendo que o seu bater é perseverar. E é aí que milagre vai acontecer. Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus.